Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança, mais um momento de casais para casais. E hoje recebendo a Cintia e o Lucas, muitíssimo obrigada. A gente sabe que a vida com 4 filhas, né, assim, deve ser fácil, tranquila, quase nada para fazer. Nenhuma tarefa, né, nenhuma a fazer com as crianças, né? Mas muito bem-vindos, a gente fica feliz demais de vocês estarem aqui conosco e poder compartilhar um pouquinho da história de vocês com outros casais também que estão nos assistindo. Obrigada. Pra gente também é uma honra estar com vocês. Uma família que também de 3 não fica muito para trás, não. Tem seus desafios, né? Não sei como é com vocês, mas pra gente, quando marca coisa assim à noite, é sempre uma surpresa se a gente vai conseguir chegar. Se vai ou não, né? Se vai conseguir, se vai chegar no horário ou não, porque cada dia é um dia, né, com elas à noite. Hoje, se tivesse sido ontem, por exemplo. Hoje aparentemente deu certo. Hoje deu certo. A gente não sabe como tá lá agora. Hoje aparentemente deu certo, o celular tá no silencioso. E não só à noite, né? Sair com o filho sempre é um desafio, né? Cara, você tá saindo, aí o menino enche a fralda, aí você volta, tem que trocar de novo. É na hora de sair. Roupa, sempre, né? A nossa agora que tá na fase de desfraldar. Aí na hora que a gente tá entrando no carro, papai, quero ir no banheiro. Aí volta pra ir. Então tem... Mas esse desafio é fácil, né? Isso é tranquilo de fazer, né? Vocês têm os filhos maiores, já desafiam formação moral mesmo deles, né? Não é uma fralda, o tempo, o atraso. Olha, eu vou te falar, Cíntia, esses dias a nossa filha de 12 anos falou, mas que vocês são a minoria, né? A senhora e meu pai. Eu, como assim? Ela, poucos casais hoje se amam. E pra explicar pra ela, eu falei, filha... Mas de onde escutou isso? De onde escutou? O que você vê na nossa casa, né? Então, assim, isso é difícil. E de onde ela tirou isso? E assim, você fica com um sentimento assim, fala, poxa, tô feliz porque ela percebe que a gente se ama, mas tô preocupado que, poxa, de onde que veio esse pensamento crítico dessa forma, né? Por que surgiu? Então, os desafios que vão aparecendo e vários outros que vão surgindo na vida também, né? Quando você falou que ela disse que vocês são minoria, eu já pensei que ela estava começando a se rebelar e dizer que vocês agora são 2 e eles já são 3, né? Eles são a maioria. Tipo assim, agora a gente que manda nessa casa. Não é uma democracia, então pouco importa se a gente... Essa casa é nossa. Mas em casa não é democracia. Pois é, exatamente. A gente é menos, mas quem manda aqui somos nós. Exatamente. Eu faço, mas elas, por quê, pai? Por quê? Eu falei, porque eu sou o pai e eu decido. Né? E pronto, tem coisas que tem que ser assim mesmo, a gente tem que dar muita explicação, não. Exatamente. Conta pra gente como vocês se conheceram, um pouquinho da história de vocês. Vida religiosa, como é que tá? Como é que tá, não, mas como é que tá também, né? Mas como é que começou, como é que... Vou deixar a Cintia contar essa parte e ela sempre fica brava quando eu conto como é que a gente... Ela acha que você pula etapas? Não, ela diz que eu exagero. Ele acrescenta, orações, inclusive. Estou falando, então não vou falar nada. Deixa ela. E a mulher tem a razão, né? Então... Isso, deixa ela contar a nossa história. O bom é que essa nossa parte da história se une, né? A nossa vida espiritual e quando a gente se conheceu. Nós somos os 2 membros do Reino Cristo. Apesar de que no Reino Cristo as atividades são separadas, os meninos e meninas, a gente tinha alguns momentos que estava todo mundo junto. Por exemplo, festa junina da paróquia, né? Hora eucarística. Hora eucarística, exatamente. E também encontros externos. E dali acho que foi quando a gente se conheceu, né? Vocês são do Reino Cristo desde criança, desde adolescente? Não, eu entrei no dia que eu fiz 20 anos. Ah, tá. No dia do meu aniversário, eu entrei no Reino Cristo. Eu comecei a participar mais das atividades do movimento em 2009. A Cintia já estava. Entendi. Há pouco tempo também. Bom, e aí nós conhecemos assim, entre amigos, né? A gente não foi logo de início que a gente teve alguma afinidade nesse sentido. Bem depois, né? Bem depois. E nesse espaço assim de tempo, muitos amigos cada vez mais começaram a insistir. É claro que assim, dentro de mim, não sei precisar quando, mas já existia às vezes, nossa, poderia, né, ser uma pessoa para me aproximar e conhecer mais. Mas os nossos amigos eram tão insistentes que eu tinha até um certo receio em me aproximar, porque parecia tão óbvio para os outros. Mas assim, óbvio para as consagradas, para os padres, para os amigos. Em particular, eles insistiam em vir falar sobre a possibilidade. Que legal. E aí, realmente, assim, começou a ficar aquela dúvida. Eu tinha essa certa até distância. Falei, não sei, né? Vai que todo mundo acredita e dá super errado. Não quero decepcionar ninguém. Exatamente. Até que em um certo momento, éramos só amigos, Lucas decidiu ir para o seminário, o que eu acho completamente louvável. Né? Eu morei um tempo também com as consagradas do Reino Cristo para fazer meu discernimento, 4 anos antes do tempo que ele foi. E se teve uma coisa que lá, quando eu morei com as consagradas,
brotou muito em mim foi a admiração pela vida religiosa e sacerdotal. Eu não fiquei com elas, né? Eu voltei para casa ainda em discernimento. E um padre me ajudou muito. Né? Percebe-se. Agradeço, né? Obrigado, Senhor, deixar comigo. Eu fiquei lá só o tempo mesmo do candidatado, que chama. Voltei para Brasília ainda sem muita certeza, mas preferi voltar e fazer o discernimento aqui. Levei um certo tempo e o bom é que essa vida do cotidiano vai mostrando pra gente, Sim. né? Tem suas respostas. Deus não fala somente na oração em si ou somente dentro de uma missa. A nossa vida, ela se constrói também os planos de Deus. E dali eu sei que, eu decidi ficar, mas isso ficou muito enraizado em mim. O quanto eu deveria rezar pelas vocações e apoiar, né? Então, quando o Lucas foi diferente do que ele acha que quando ele foi, eu rezei para ele sair. Eu não acho nada. Volta, ele fala, volta, pelo amor de Deus, né? Sendo que a gente até então, de fato, não tinha nenhum momento assim que tinha dado um estalo, pelo menos da minha parte. Ele depois conta a versão dele. Mas éramos só amigos e dali realmente foi uma pessoa que eu rezei, assim, por uma vocação. A gente teve momentos de despedida, enfim, desejei que realmente ele tivesse um bom momento lá, que para mim foi muito especial. Eu fiquei 3 meses e meio, e assim, se eu fosse colocar isso cronologicamente na minha vida, valeria anos. Teve um sabe? impacto Assim, muito forte. O peso da experiência espiritual é muito grande, né? A maturidade espiritual, ela ressoa na sua vida inteira. Tanto eu acho que depois, quando eu voltei, eu já era formada. Eu larguei 3 empregos para trás. Todo mundo ficava assim, como você vai fazer isso? Eu falei, eu tô em paz. Sim, pro mundo parecia uma loucura, né? Mas para mim era assim, a melhor decisão. Eu não consegui cumprir aviso prévio. Eu falei, eu deixo o salário, sabe assim, nada mais ali me preencheu. Eu queria mesmo aquele momento. E foi muito válido. E eu sei que quantas pessoas me falavam que também desejavam fazer esse discernimento, amigos e amigas, eu desejava que fosse para eles o que foi para mim, né? Então, obviamente, eu fiquei muito feliz com a ida desse amigo na época, né? E chegou um certo momento, se você quiser mudar a sua versão, você fala. Eu não posso falar para você, né? E chegou um momento que eu estava aqui em Brasília, eu estava solteira, e aí eu lembro que não sei se eu estava com algum rapaz que era evangélico. E não dava certo, não ia para frente, até porque que bom que não ia para frente. A gente tinha diferenças realmente muito grandes em alguns aspectos ali, né? Já tinha 26 anos, 25. Então já não era mais um namoro qualquer. Nem seria, né? Não chegou a ser. E aí eu sei que uma vez na missa, eu adorava ir à missa sozinha, porque para mim uma pessoa já me distrai. Eu tenho Imagina 4 agora. Isso, eu tenho dificuldade em ir à missa com as crianças. Eu pensei isso. Cada filho eu tô um pouco mais acostumado, mas se torna também mais desafiante. Mas eu gostava muito de ir à missa sozinha, porque era isso, assim, eram sempre experiências muito profundas. E aí eu sei que uma missa, falei, nossa Deus, eu desisto, né? Assim, não vou dar certo realmente com ninguém, porque de católico, protestante, não vai dar certo. E aí na minha oração Deus falou assim, espera o Lucas. Eu falei, como assim eu esperar o Lucas? Ele está no seminário. É para mim, senhor. Você fala para eu esperar um seminarista, assim, para mim aquilo ali não fazia o menor sentido, porque eu não estava rezando para ele sair do seminário, de verdade. Para mim estava assim, fora, né, carta fora do jogo. E aí eu fiquei indignada, não? Eu falei, nossa, que oração péssima, né? Assim, ouviu que você não quer. Oração egoísta, né? Essa minha. Como assim? Você dá uma ideia e cria, a pessoa não tá nem aqui, né? Eu não mandava carta para ele, eu não podia ligar, não tinha contato. Nem com a família dele eu era próxima na época, apesar de conhecê-los. E dali deu alguns dias, que eu também não sei dizer assim quantos, mas não foi muito tempo. Eu ouvi o pessoal na hora eucarística falando, o Lucas vai voltar. Eu falei, eita. Não tem como você ter ouvido isso. Você voltou de surpresa? Supetão. Ninguém ficou não, mas eu não sabendo te vi de primeiro. Eu não era tão íntima assim, tão próxima então, para saber por você. Quando você chegou. Você já ter voltado e o pessoal podia Eu ouvi por outras pessoas que ele então tinha voltado. E aí, eu falei, agora começa a fazer sentido. Ser possível aquela oração, né? Aquele momento em diálogo com Deus. Mas fiquei na minha, porque eu sei o quanto é difícil voltar. Quando eu voltei, eu tive aquele meu tempo ainda em discernimento. Né? O ir tem toda uma preparação e o voltar também. Então, eu fiquei na minha... Mas assim que teve a oportunidade também, a gente se aproximou, né? Pelo menos da minha parte, eu busquei assessoria jurídica dele. Vou dar o meu passo aqui, né? Pronto.
Isso foi em E 2014, detalhe, né? eu nunca tinha contado pra ele isso da oração. Porque o Lucas, ele acha que ele, assim, é um deus grego. Né? Não, eu não. Quem Aí, tá vendo? A com esse podcast tamanho ainda tem todo, revelações como é que você é aqui. Deus grego? Não, Ele mas acha que eu rezei por ele, assim, do seminário até o incessantemente. retorno. Quando, pelo contrário, eu pedi a Deus uma resposta em outro aspecto. Meses depois Eu não vou ainda contar outros detalhes aqui para o pessoal não continuar acreditando na versão dela. Mas, resumindo, Tá eu fui bonita a versão eu dela. fui pro seminário em 2014, né? Deixei o escritório que eu trabalhava. você já era advogado. Já, eu era formado advogado, trabalhava no escritório. Não foi demissão, porque eu não era carteira assinada, mas né, conversei com o sócio da época, que hoje é meu sócio. Falei, vou pro seminário, vou fazer um discernimento. Ele, como assim? Você vai ser padre? Eu falei, vou. Ele, acho que você não tem vocação, não. Eu falei, bom, eu não sei, eu preciso ir lá descobrir. Né? Eu realmente estava com uma inquietude vocacional, né? Não, nessa linha do que a Cíntia falou, não dou certo com ninguém, eu estava nessa, eu falei, bom, já que eu não dou certo com ninguém, e eu tenho, né, sempre tive essa participação, assim, mais ativa, né, nas coisas da igreja, encontro de jovem, enfim, eu falei, bom, pode ser que minha vida não seja com alguém, né, já que não dá certo com ninguém, eu tenho, né, e aí veio a Jornada Mundial da Juventude de 2013, aquela experiência, né, assim, intensa, eu trabalhei como voluntário, então era bem, assim, intenso o serviço do voluntário, né? Que você acordava mais cedo, preparava as coisas, aí dormia mais tarde. E, enfim, você já começava ali a viver uma espécie de renúncia em alguns pontos. Por exemplo, o Papa chegou e eu e um grupo de voluntários, a gente não estava lá em Copacabana quando o Papa chegou, porque a gente estava preparando uma feira vocacional agora eu nem lembro o nome Quinta da Boa Vista, eu acho que é lá no Rio. Acho que era nesse lugar. Enfim, a gente ficou lá até tarde da noite, acompanhando pelo rádio, na época, o anúncio do Papa chegando e tal, o primeiro discurso dele. A gente parou, tipo, meia horinha lá do trabalho para acompanhar isso. Acabou, a gente já continuou lá arrumando, ele ia confessar ele ia para lá no dia seguinte. A gente arrumando as coisas lá, ele ia atender 5 jovens em confissão de cada continente e tal. A gente arrumou lá o confessionário, enfim. Então, essa experiência da jornada me tocou muito e eu falei, olha, eu acho que talvez eu deva, né, ser padre. Falei, bom, se eu não sei, eu vou lá para saber. Sim. E aí fui para fazer um discernimento, né? Não tinha certeza de nada. E aí falei com esse meu sócio, falei, também não sei. Então, eu tô indo lá para descobrir. Ele, mas e aí, vai deixar tudo? Eu falei, vou. Deixei e fui. E voltei 7 meses depois, sem as orações da Cíntia para eu voltar. Primeira vez que ele conta essa versão, tá então... vendo? Estou supondo que você fala a verdade. Claro que E a família de vocês apoiou quando vocês foram fazer o discernimento? A minha, sim. Minha mãe, ela chorou quando eu voltei, né? Minha mãe queria que eu tivesse ficado lá. Chorava, mas assim, copiosamente, porque eu ia voltar. Ela ficou muito feliz com a saída, eu lembro disso. Quando eu contei pra ela que ia voltar, nossa, ela chorava assim, copiosamente. Né? Porque eu estava voltando, não porque eu tinha ido. Quando eu fui, ela até chorou um pouquinho, tipo assim, mas quando eu voltei, falei, mãe, eu tô voltando e tal, ela desabou no choro. Meu pai, ele, durante a minha experiência de seminário, quando eu fui, meu pai não ia à missa, né? Então, ele não ia à missa dia nenhum, raramente, assim, num dia de aniversário da gente, num dia das mães, ia com a gente, com a minha mãe, enfim, era muito raro ele ir a uma missa de domingo. Durante o seminário, ela falou, não mandava carta, porque lá a gente só se comunica por carta, né? A gente podia escrever carta toda semana e a gente podia fazer uma ligação tipo, uma vez por mês para casa. O telefone era uma vez por mês, não sei como está hoje, lá o seminário dos legionários, mas na minha época era assim, era uma vez por mês eu ligava para os meus pais e toda semana eu podia escrever carta. Uma carta era para a família, uma semana era para a família, outra semana para os pais, perdão, para os amigos. Então, em uma semana eu escrevi uma carta para meu pai, para minha mãe, não tinha um tempo muito longo, mas eu escrevi algumas cartas. E aí eu escrevi algumas cartas para meu pai, fazendo algumas exortações, digamos assim, sobre a vida religiosa ou não religiosa dele, né? E ele me respondia e tal, então assim, foi um período bem bacana. A gente trocou bastante cartas, foi 7 meses, então foram bastante cartas aí que eu troquei com ele. E quando eu voltei do seminário, ele estava indo à missa todo domingo. Olha. E a missa todo domingo. Quando a gente ia
quando ele ia, muito raramente, né, antes de eu ir para o seminário, chegava a hora da consagração, ele não se ajoelhava. E aí voltei, ele estava indo à missa, chegava a hora da consagração, ele ajoelhava. Então, assim... As cartas foram... E as orações? Espírito Santo, né? Assim, porque as cartas eram só um detalhe, exatamente isso, as orações. Porque lá, olha o tanto que a gente reza. É uma experiência, assim... A Cíntia falou, né? Acho que todo mundo deveria fazer uma experiência dessa de discernimento de uma vida religiosa. E o reitor do seminário, né? Quando estava lá, o padre Juan Ramon, que depois saiu, aí veio o padre André, mas o padre Juan, ele dizia, né? Olha, as pessoas precisam fazer o que vocês estão fazendo, porque todo mundo sabe o que faz um bombeiro, todo mundo sabe o que faz um policial, todo mundo sabe o que faz um advogado, todo mundo sabe o que faz um médico. Ninguém sabe como é a vida de um padre. Fala, então você não tem como saber se a sua vocação é o sacerdócio se você sequer sabe o que é a vida de um sacerdote. Sim. Você só vê ele celebrando missa, atendendo confissão, você acha que a vida dele é celebrar missa e atender confissão, só que aquilo ali é um pequeno pedaço do dia dele. Sim. Né? E tem padre que nem celebra a missa para o público, né? Por exemplo, um religioso, padre legionário, se ele não é padre da paróquia do colégio, ele celebra a missa normalmente em privado, em particular na casa, e o resto do dia dele é atividade apostólica com os leigos, enfim. Então, você sem saber como é determinada coisa, como é que você sabe se aquilo ali não é para você, né? Se aquilo é o que te preenche, né? Porque a vocação, no fundo, é isso, né? O que Deus te chama a fazer e não tem como você ser feliz fora da vontade de Deus, né? Então, assim, fico imaginando, né? Quantas pessoas poderiam ser sacerdotes, ótimos sacerdotes, e são infelizes em outras coisas. Sim. E aí um padre que foi o meu diretor do candidatado, que é um padre excelente, padre Botelho, Juan Pablo Botelho, colombiano, não sei nem por onde ele anda, acho que São Paulo, legionário também, né? Ele contava uma história que ele estava um dia em alguma viagem dessas de ônibus, acho que a caminho de Aparecida, e parou num posto assim, aí parou um ônibus com um grupo, aí o motorista desceu, viu ele assim, ele falou, você é padre? Ele falou, sou. Ele, olha padre, eu vou dizer pro senhor, eu sou feliz, assim, eu sou casado, eu tenho, sei lá, 2, 3 filhos, sou casado, tenho filhos e tal, mas eu sinto que eu podia ser muito mais feliz, porque eu tenho certeza que era para eu ter sido padre. Caramba! Fala, então, e a pessoa, quando ela tem esse chamado e não atende quando é o momento, depois que casou, aí, meu amigo, aí você vai a sua vida de casado e vai cuidar da sua esposa e dos seus filhos, né? E vai ser feliz também ali, claro, né? Mas, assim, quando a pessoa não dá essa oportunidade e foge dessa vocação dela, assim, ela vai, de certa forma, carregar aquilo ali pro resto da vida dela, né? Assim, ela vai ter aquilo na alma dela, assim, você podia ser um sacerdote. Então, eu fiz questão de ir lá discernir, passei 7 meses, e aí, assim, a minha saída de lá foi um processo, né? Assim, levaram alguns meses até eu chegar à conclusão de que realmente aquilo não era para mim, né? A gente tinha conversa com o reitor a cada 15 dias e tal. Devia ter umas orações aí da Cíntia para iluminar esse discernimento. Ilumina, Senhor. Ilumina, Senhor. E aí, enfim, voltei. Quando eu voltei, a Cíntia começou a me perguntar algumas coisas, né, amor? E aí? Agora, engraçado. Eu tenho um contrato aqui da minha clínica para revisar. Você podia me ajudar? Foi falei, claro, posso, me manda por e-mail. A gente não pode encontrar para você me explicar pessoalmente? Tem que usar. Pode também. Já que... Tô te entendendo. Mas já era o meu momento de unir a opinião dos amigos, que é a voz do povo e a voz de Deus, e a voz de minha Deus, oração né? íntima. Sim. E uma comunhão numa missa. Já Eu falei, voltei, não, peraí. Né? Eu não vou deixar passar a oportunidade. Eu tenho Sinal que tá verde, né? Exato. Agora, é engraçado que aqui a gente consegue, às vezes, conversar de coisas que a vida passou, né? Você perguntou como foi o apoio em relação da minha família. Sim. No Reino Cristo existe a opção de colaboração, né? Para os adolescentes, uma colaboração de férias de um mês. E para os adultos, não deixa de ser, né? 20 anos era uma recém ali, ex-adolescente, jovem adulta. Quando eu comentei com os meus pais que eu queria colaborar, eles acharam uma coisa assim, totalmente descabida, assim, fora de cogitação. Por obediência, então, eu não fui. Né? Apesar de já estar ali praticamente formada. Sim. Porque eles não são praticantes. Sim. Mas eu tinha por interesse que, durante a própria colaboração,
E ali eu fizesse também meu discernimento, já que seria 1 ano morando com as consagradas, tendo direção espiritual, confissão, poderia dar esse enfoque. Mais uma vez que eu não fui, toquei a vida aqui, estava envolvido com os meus trabalhos, que eu realmente gostava também muito, mas algo ali não me preenchia. E eu tenho uma tia que tem essa mesma história, e com quem eu me pareço muito. Né, assim, óbvio, minha mãe, meus pais, eu tenho muitos traços, mas assim, de jeito, personalidade, eu e ela, a gente tem muita afinidade. E ela desejou ser freira quando era adolescente, e segundo minha mãe fala, meus avós não deixaram porque era uma época ainda de muita pobreza, e sabia que dentro dos conventos também, muitas vezes, tinham falta de recursos, de comida, e eles tinham esse medo, ou usaram isso como desculpa. E ela é muito feliz, ela tem uma família maravilhosa que eu amo. Ela é, assim, é professora e tem uma vocação também muito forte na pedagogia. Mas ela se apresenta e em poucos minutos ela consegue te contar isso. Eu queria ser freira, mas hoje tenho 2 filhos que eu amo. Então, assim, faz parte do que ela foi, do que ela criou, que foi a família, assim. Foi um desejo ali dela. Então, quando eu fui falar com minha mãe, eu usei esse argumento. Falei, mãe, olha... A gente já viu que a colaboração não é uma opção, mas eu tenho muita dúvida, assim. Eu não quero ser como a minha tia ainda hoje traz, assim, com parte da história tão viva, tão presente, uma dúvida vocacional. Então, realmente, eu já trabalhava, aí eu já tinha outro peso, né? Assim, eu falei, eu realmente vou sair dos trabalhos e vou morar com as consagradas. Daí eu já não dei muito espaço para já foi uma decisão eles opinarem, tomada, né? Porque se naquele momento eu também não impusesse a minha vontade, ia ter feito nunca. eu não teria feito nunca o discernimento. Isso que legal. E aí... Cíntia mandou mensagem, você foi rever os contratos, que você é um excelente advogado. Foi revisar os contratos dela, começou a se aproximar, aí o pessoal começou a fazer mais campanha, porque... Ele deu uma assessoria maravilhosa, porque, né? Assim, até esse momento o pessoal ficava meio que sugerindo, né? Depois que eu voltei do seminário, porque ela foi em 10, né? Eu fui em 14, então assim, foi bem depois. Quando eu voltei, aí o pessoal era tipo assim, toda semana, era, e a Cíntia? Não era sugestão mais, não, né? Você não vai sair com a Cíntia? Você não vai... Tomar uma atitude. Não vai namorar com a Cíntia? Eu falei, cara, deixa a coisa acontecer, se for, mas não tem a acontecer não, vocês têm que marcar de sair, encontrar, não sei o que. Aí o pessoal tratou de marcar, né? Marcaram. O pessoal. Mas é verdade. Obrigado, viu, pessoal? Comentou aí. O pessoal que colaborou para esse casal. A gente tem um grupo até hoje, né? Onde até hoje eles criaram um grupo no WhatsApp para criar dos Ganache. Um filme numa segunda-feira à noite, não foi? Mandar um alô aí, né, pra Maçã e Tomou. Lu e Flávio estavam no Lua de Mel, estão no grupo, né? Mas fizeram muita campanha. O Flávio foi dos que mais fez campanha. Que legal. E a Kika e o Jorge. Verdade. Marcou um filme na casa do Tomokit da Maçã. E aí a gente supôs que eram os amigos e de repente chegou lá, só tinha casal. Não, mas tinham outros, né, no grupo integrantes que eram laranja. Pra não acharem que era só casal. Figurantes, era. Depois ninguém foi dos figurantes, só foram os casais. Só foram os casais. E nós dois. Aí você falou, já que eu tô aqui... Já que eu tô aqui, não, a gente assistiu o filme, não aconteceu. Ela ficou esperando que eu fizesse qualquer movimento, né? Tô mentindo agora? Tô mentindo? Não tô mentindo. Tô mentindo? Não tô mentindo. Não, porque já tá tudo muito óbvio, né? Então, assim, os amigos só deram um grande empurrão. Foi, mas aí não teve nada nesse dia. Só ela gosta de falar um beijo de pé. Qual é a data do aniversário do beijo de pé? Não, gente. Beijo você lembrava? Você tá muito fraca. Deve ser 1º de dezembro. Você deve estar grávida pra não lembrar isso, mas só pode. Faz o teste. Olha, é a segunda pessoa que eu ouço essa semana falando que a Cíntia tá grávida. Olha aí. Essa memória aí, ela tinha... A voz do povo é a voz de Deus de novo. Ela tinha a cabeça... Ela lembrava essa data do beijo do pé aí e comemorava. O que é beijo do pé? Explica aí. Não, a gente... É porque a gente tava num sofá, era um apartamento, né? Era pequeno, grande. Né? Então, tipo assim, tinha um sofá e tava todo mundo amontoado no sofá. Naturalmente, eu fiquei do lado dela, né? Sim. A gente fez um carinho no pé, foi isso. Aí virou um beijo de pé. O pé roçou um pé no outro, mas não passou disso nesse dia. Entendi. Teve nada além disso, ela ficou ali na expectativa, mas eu... Mas dali a gente foi realmente se aproximando e de fato a gente Eu era comportado. Não, acho que desde que eu fiz o contato, pedindo ajuda, e de fato eu não criei, tá? Eu realmente precisava de ajuda. Sim. Na minha família não tem nenhum advogado, assim, que mora aqui em Brasília e que eu tenha acesso. Eu fiz nutrição, minha irmã fez nutrição, eu tenho outra irmã que é médica, outra é administradora. Então, assim, a gente não...
de fato, eu não tinha, assim. E A ele, quem óbvio, recorrer. e virou, ó. Era o contrato de aluguel, não era? Não, acho que ele Era tinha funcionado. Ai, funcionário. Lucas, já não sei. Era do... O spa, não era? Vocês iam alugar o espaço do spa, sublocar o espaço do spa para vender qualquer coisa lá. Bom, e aí, realmente... Salgados Fitness. Bom, poderia recorrer a amigos. Tenho sim, mas foi recorrer uma a um forma... amigo, né? Foi uma forma de me aproximar. Recorrer a um amigo, recorrer a isso aqui logo. E de dar uma né? oportunidade pra gente realmente se conhecer. Sim. E como a gente tem... A gente Aí tem depois você muito me enganou, em comum, né? Muito em comum mesmo, assim. Depois Chamou eu te pra uma enganei. pizza, Pois é. Aí eu falei pra ele que eu queria comer uma pizza. E, de fato, antes de namorar o Lucas, eu comia muito pouco pizza. Então, assim, às vezes me dava até uma vontade. Eu falei isso pra ele. Falei, eu queria comer uma pizza. E, assim, a minha irmã gêmea nunca come pizza também, porque nós duas nutricionistas. E ele... Eu joguei, vejo que todo mundo gosta de pizza, né? É o normal. E ele caiu nessa. Fomos comer a pizza. Depois do dia do beijo do pé, né? Foi, a gente ficou só conversando também. Só daí a gente tinha uma sequência de casamentos de amigos, né? Novembro. Mas você já ficou teve, me esperando nesse dia dezembro. também. Não, tudo bem, mas... Ele fica assim, eu já tinha colocado todos os meios. Cara, alimentando a Tô te expectativa. As orações já estavam... Fui dar tchau pra ela, como é que você fez? Não, Ele foi se valorizando, né? então, tchau, fui despedir dela. Não, mas a gente não se beijou nesse dia. Não beijou mesmo, né? É verdade. Aí eu sei que Mas a gente não... Quase, rolou aquele biquinho. Querendo, Aí eu fui lá e na bochecha. Nossa, calma. Você fez difícil. Não, é porque não podia ser assim, né? A gente... Não, mas o legal foi isso, que a gente... Foi de forma muito madura e certa, sabe? Os dois foram abrindo... A gente nunca assim, ficou. espaço. Aí depois disso veio o casamento de um amigo. E ele já me pediu em namoro nesse outro casamento. No dia do casamento do Rico e da Lu. Eles casaram no dia 6 de dezembro de 2014 e a gente começou a namorar na madrugada do 7 de dezembro. De 6 para 7. De 2014, Pedi ela em namoro no casamento. E os amigos tinham razão, assim. Realmente a gente dava muito certo. A gente tem óbvio, a gente tem muitas diferenças, como todos os casais. Sim. É o normal. Mas a gente consegue se equilibrar muito bem, né? E eu acho que, assim, é muito legal contar esses detalhes da nossa história, porque esse viver a aliança para nós dois é essa essência do que foi a nossa vida, sabe? A gente, tanto a minha história como a do Lucas, a gente sempre colocou Deus em primeiro lugar e ouvir a vontade de Deus, né? Buscar a vontade de Deus, porque não é algo que a gente vai ouvir sempre, assim, de forma tão direta, clara. Mas esse buscar a vontade, esse... Né, ter uma vida realmente de oração, de desejo, de viver o plano de Deus, nos faz, mesmo tão diferentes, e mesmo com o passar do tempo e várias dificuldades que vão acontecendo, a gente em nenhum momento olhar para o outro e falar, nossa, por que eu achei que eu tomei aquela decisão, né? Por que eu achei que um dia ia dar certo? Será que não era mais a opinião dos outros do que a minha própria opinião? Isso, pelo contrário, isso só fez reforçar o que realmente estava muito óbvio. Né? Mas a gente muda muito, né? Assim, não dá pra dizer que o Lucas que eu conheci há quase 11 anos, de forma como namorado. E que bom que muda, né? E que bom que muda, exatamente. E acho que o que mais mudou também, o que fortalece essa nossa aliança, né? Que reforçando o nome, é que a gente consegue, se apoiando, dar cada vez mais espaço pra Deus também. Sim. Sabe? Bom. Deus com o Lucas, Deus com a Cíntia, ele me ajuda muito nesse aspecto também de ter a minha vida espiritual. E também, óbvio, Deus que une o nosso casamento. Sim. Né? E vocês namoraram por quanto tempo? Ih, caramba. Oh. Deu nem 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos, Quase 2 Do anos. namoro pro casamento já? Isso. Legal. A gente começou a namorar em dezembro de 2014 e casou em outubro de 2016. Foi. Menos de Foi 2 rápido. anos, foi. Foi rápido. A gente também não tinha idade, né, pra ficar... Não tínhamos mais, esperando. A gente casou, a gente tinha 28. a gente não era... Hoje em dia tem Sim. gente que casa mais velho Sim. que Casa isso, com né? Mas 30, é porque 40, assim, 50. a minha irmã mais velha casou com 22, Nós casamos com Nós 25. casamos com 25. Olha, 25. tá ótimo. Eles casaram bem jovens, assim. E vocês já casaram e falaram, poxa, vamos ter filho, a ideia era... Vamos Já ser abertos falamos à antes, né? vida. Vocês alinharam a expectativa antes. A gente... Não, assim, Você quer contar? Não, a primeira coisa, eu acho que assim, um detalhe, que eu acho que é o principal. Quando eu casei, posso falar por mim, eu não tinha a mesma consciência que eu tenho hoje do valor que eu dou Sim. aos frutos de um casamento, quando Deus manda, que são os filhos. Sim. Né? Tem outros tantos Claro. frutos que Deus também pode mandar. Sim. Então a gente casou, a gente teve a primeira filha,
a gente, no pós-parto, ali, né, no meu puerpério, a gente começou a estudar os métodos naturais, a gente fez o curso da arquidiocese, e ali fomos conhecendo, de fato, como aplicar. Até que deu um certo momento, a gente falou, vamos tentar e ver se dá certo aqui, né, no momento fértil, ver se vem a segunda filha, e veio super rápido. Eu não tinha, então, assim, a mesma dimensão do que a gente vive hoje, né, do que a gente acredita hoje, no sentido de ser aberto à vida, assim, hoje a gente não tem, né? Hoje a gente não vê nenhum impedimento na nossa vida realmente para evitar os filhos. Naquela época a gente fez o método natural porque a gente sabia que era o orientado, era a forma que poderíamos nos conhecer e dali algum espaçamento, mas na prática a gente não viu essa necessidade. Então logo tentamos a segunda filha, ela veio e depois até eu falei pro Lucas, Cíntia, não vejo mais sentido a gente ficar espaçando ou fazendo o método natural, assim. Eu não via mesmo. Né? A gente... mesmo fazendo método natural, a gente levou 1 ano e 3 meses da mais velha para engravidar da segunda. Elas ficaram com uma distância de exatos 2 anos. E depois a gente parou de evitar em qualquer sentido. E ainda assim, a distância era essa. Sim. O que eu acho que foi... assim, cada família tem sua realidade. Né? Como mulher, de forma física, mental, que também exige muito, né? Um pós-parto. Eu achava que esse espaço, para mim, estava bom. Assim, eu conseguia me recuperar bem, né? Tentei trabalhar até a 3ª filha, tentei conciliar. Depois eu realmente recuei bastante na minha profissão. Mas para mim é um chamado muito grande de Deus, de estar ali naquela fase delas tão importante e que vai passar. Né? Então, assim, aos poucos a gente foi ganhando essa consciência do valor que é receber esses frutos, né, como filhos de Deus, e saber que aquilo ali também é uma entrega do casamento, que ali tem uma plenitude também, né, que ali é também uma resposta para Deus em generosidade. Com certeza. Né? Como eu comentei, a minha experiência no candidatado, que pude também, né, ver amigos indo, além do Lucas, tivemos outros amigos também e que concluíram o seminário e hoje são sacerdotes, minha admiração é tão grande que hoje, vendo a eleição do Papa, de novo brota em mim o sentimento de, poxa, quantas famílias poderiam ter, às vezes, mais filhos, formá-los bem e hoje ter um cardeal, um Papa que seja, como... Imagina, São Pio, né, viu na confissão uma mãe que havia abortado e ela via o filho dela sendo um papa. Então, assim, é tão bonito você pensar que existe um desejo de Deus, existe um desejo de vocações, existe um desejo de santidade por parte de Deus. Não só como papa e como cardeal, mas como família. Como família, com né? certeza. Então, assim, hoje eu olho para a nossa vida que, graças a Deus, não nos falta nada. Até porque o essencial é realmente muito pouco. E eu falo, por que eu vou evitar um filho, assim, sabe? Não nos falta mesmo, assim, né? Então, assim... A 14ª pode ser uma doutora da igreja. Né? Santa Catarina de Sena, 23ª. De 25. Caramba. E é doutora da igreja. Olha só. E a igreja só tem 4 mulheres doutoras. Ou seja, imagina, se os pais dela tivessem parado no 22, a igreja teria 3 doutoras. 3 doutoras da igreja. E é verdade. Santa Catarina de Sena. Olha isso. E mesmo não sendo doutor, assim, um reconhecimento... cada vida, né? assim, cada vida alma. importa, exato. Cada alma é única. A gente pode e deve santificar tudo, né, que a gente faz, né? Não é porque eu não sou um cardeal que eu não devo santificar esse momento que a gente está vivendo, que a gente não deve santificar o nosso trabalho, santificar aquele momento com É porque quando você fala, né, assim, de uma família tão numerosa e que lá pro final tem uma pessoa que tem uma significância, né, muito grande para a vida da igreja, um papa, um cardeal, uma doutora, etc., você vê a individualidade, a relevância de cada um daqueles filhos que vieram antes dela para chegar nela. Mas, assim, cada um ali é uma alma, né? Uma alma que, quando você aceita receber de Deus, é uma alma que você está acolhendo para entregar para Ele no céu. Então, assim, na comunhão dos santos, assim, você imaginar que, né, se Deus quiser e permitir, a gente tiver, sei lá, a gente vai fazendo conta aí pela idade, o tempo que vão chegando os filhos. Útil. Eu fico pensando assim, poxa, a gente só deve conseguir ter uns 7, 8. Se não vierem gêmeos e tal, né? Porque a gente já tem 4, mas a Cíntia já não é uma menina. Né, amor? Vem a cada 2 anos. Costuma aumentar a distância quando a mulher vai envelhecendo mais. Então, assim, você vai fazendo conta, se ela engravidar e tiver filho até 45, a gente vai ter uns 7. Máximo 8. Falo, poxa, só?
Cadê o 23º? Ah, cadê vendo? Minha avó teve 14. Eu falo, poxa, cadê os 14 que a minha avó teve? E a minha família, assim... A gente fez outro dia um churrasco e tal, até com os casais que participaram conosco do programa, aqui. Cara, foi muito legal. E teve uma hora que eu olhei assim, cara, tinha uma molecada correndo em casa. Eu falei, cara, imagina quando for neto, que vai ser multiplicado. Tanto que isso vai ser maravilhoso. Uma alegria. Né? E só voltando um pouquinho, você estava falando do Santos e tal. Tem um casal de amigos nossos muito, muito, muito queridos. Eles são evangélicos. E aí, um dia ela falou, eu acho que a igreja tem santo demais e tal. Eu falei, pô, mas imagina se tivesse muito mais santos. Como é que seria melhor? Né? Imagina se todos nós aqui fôssemos santos, como é que seria esse mundo aqui? Não seria melhor? Aí você fala, poxa. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Veio de inspiração na hora ali. E realmente você fala, poxa, imagina. Quantos santos você conhece? Eu não sei quantos santos tem. Então, você que é um cara que conhece muita coisa. Canonizados? Canonizados são milhares, né? Não sei quantos são, não. Agora, você estão no céu é muito mais. A igreja, sim, porque a igreja não toma conhecimento disso. Os canonizados são os que a igreja afirma com certeza. É indubitável de que estão no céu. Você tem muito mais gente no céu e a igreja não afirma que ele está lá, porque não passou por um processo, né? A canonização é todo um processo em que você tem ali essa certeza indubitável que no fim o Papa então proclama a vida de santidade, né? De uma pessoa, mas que está no céu. Tanto que você tem a celebração na liturgia desses, vamos dizer assim, grandes santos, né, que são pessoas realmente extraordinárias, que pelo processo você começa com o reconhecimento das virtudes heróicas da pessoa, aí você proclama ele venerável, servo de Deus, aí para passar para o passo de beato, você precisa ter comprovado um milagre, né, que uma pessoa, né, alcançou uma graça extraordinária, que é o milagre, que a ciência não consegue explicar, por intercessão daquela pessoa. Ela afirma, olha, eu tinha, sei lá, vou dar um exemplo de doença, eu tinha um câncer incurável, assim, você pode curar com tratamento, mas maravilha, eu tinha um tumor do tamanho de uma laranja e eu ia fazer a cirurgia. E eu pedi naquela noite, antes da minha cirurgia, a intercessão do fulano de tal, que ainda não era santo, mas como já tinha essa fama de santidade, já era venerável, servo de Deus, Guido Schaffer, lá do seminarista do Rio de Janeiro, né? Pedi a intercessão dele. E aí o médico me abriu não tinha mais nada lá. Então, assim, ele não foi curado por quimioterapia, por nada. Sumiu. Todos os exames mostram que estava lá. Ninguém tem dúvida que tinha. Então, sumiu do nada, isso é uma intervenção divina. Não foi o santo que fez, foi Deus. É uma confusão que o pessoal cria, né? Quem não estuda as coisas da igreja e tal, inclusive católicos, acham que é o meu padim Padre Cícero que fez o meu milagre. Não é Deus. É sempre Deus. É sempre Deus. Todo milagre é Deus quem faz. Nenhum santo faz milagre, intercede. Né? Então, passa por isso, passa por todo um processo para se provar, uma junta médica de cientistas, que vão analisar os exames toda a pessoa, o pós o pré e o pós. E tal, atestou ali, maravilha. Então, isso aqui é inexplicável, essa pessoa afirma, aí você precisa confiar na palavra da pessoa, que ela pediu a intercessão do fulaninho de tal, que não era, então você tem lá aprovado o milagre para beatificá-lo. Depois que ele é beatificado, você precisa ter um novo milagre para que ele possa ser canonizado. E depois que ele é canonizado, é que você, então, vai poder ter ali um dia na liturgia da igreja dedicada ao santo fulano de tal. Só que para celebrar todos aqueles que estão nos céus e que não tem um dia específico na liturgia, porque não passaram por esse processo, mas estão nos céus, a igreja tem o dia de todos os santos. Então, existe até Santa Cíntia. Olha aí. Ah, é? Olha. Cara, é engraçado, né? Porque a gente, conhece Santo Antônio, conhece São Francisco, né? Santa Terezinha, que, enfim, todo mundo conhece, né? Mas de repente você vai buscando uns assim, né? Você vê uma vida que, assim, é uma vida extraordinária de entrega a Deus e que a gente simplesmente não conhece. E, no fim, assim, conversava com um amigo que está caminhando no processo de deixar de ser evangélico para ser católico, e uma das resistências que ele tem é essa, né? Ele fala, porque os santos e tal, aí você explica, não sei o que, porque para mim, o santo, ele serve como um modelo de vida a ser seguido. Eu falo, cara, mas na verdade, o santo, ele é isso. Ele é o modelo de vida a ser seguido. Exato. Só que Deus, para te mostrar que uma pessoa é um modelo de vida a ser seguido, ele permite que, num determinado momento,
se opere um milagre, que é ele, Deus, quem opera, Sim. por uma pessoa que pediu a intercessão daquele santo, justamente porque ele quer que as pessoas conheçam a vida daquela pessoa específica. Sim, por isso a gente Porque deve estudar ela a teve vida uma dos vida santos, extraordinária. E exatamente. Então, um santo existe não para você ficar pedindo milagre para ele como se fosse uma maquininha de caça-níquel que você põe sua oração e ele te devolve o milagre. Até porque a nossa oração ela tem que ser sempre para conformar a nossa vontade à de Deus e não a de Deus à nossa. Então, assim, inclusive as curas que a gente pede para Deus, a gente tem que ter muita humildade para dizer, Senhor, se for da sua vontade. Né? Como a mulher que fala para Jesus, se queres, tens o poder. Mas é se queres. Se o Senhor não quiser, tá sua vontade seja feita. Eu vou aceitar a sua vontade. Então, assim, a mesma coisa com o santo. Então, Deus, em determinado momento, permite que um milagre aconteça, e aí todo milagre serve para isso, para você engrandecer a Deus e não ao próprio santo. Mas aí é um espiral, né? Deus permite que o milagre aconteça com aquela pessoa que está com uma doença incurável, e ela é curada, e é pela intercessão do fulano que ainda não é santo, para que a vida dele, que for uma vida de exaltação de Cristo, e não dele, porque nunca é dele, seja conhecida, para que as pessoas, vendo aquele ser humano de carne e osso, reconheçam que, caramba, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Sim. Então, e aí Deus age e permite para que as pessoas, conhecendo a vida daquele santo, daquele beato, daquela pessoa, cheguem a Cristo. Porque assim, todo culto de veneração a todos os santos e à Virgem Maria, que é um culto mais extraordinário do que os outros santos, porque é mais extraordinária ela, vamos combinar. Sim. É para te levar para Cristo. Sim. Né? Toda veneração é cristocêntrica. Né? Assim, toda a vida de santo e na vida da Virgem, tudo te leva para Cristo. Né? E é isso que o pessoal às vezes tem dificuldade de entender. Mas, enfim, a gente estava aqui dizendo que... Não, mas é excelente. Por que a gente é aberto à vida? Uhum. Porque cada alma que Deus confia a gente é uma missão dessa, Sim. da gente tentar não atrapalhar muito para fazer ela chegar no céu. E dar mais uma alma para Deus. E aí, quando você para pensar, mas vai ter que renunciar, a criança pode não ter tanto que ela teria se fosse só 2 filhos, estudaria num colégio melhor, viajaria mais. Ou, não, mas se tiver muito filho, vai ter menos comida em casa. Aí você pensa, vamos supor, né? Uma alma que passou fome aqui na terra e chegou no céu. Chega para essa alma e fala, vem cá, você preferia não ter nascido para não ter passado fome? Ou você preferia passar a fome que você passou na terra e estar agora na glória de Deus? Então, assim, não tem sofrimento nesse mundo, em tese, que justifique você impedir uma alma de nascer para essa alma depois chegar na glória de Deus. Né? Acho que falta da gente ter esse conhecimento da dimensão que é a glória de Deus. Não tem como medir, né? Não tem como medir isso. É uma falta, e aí essa falta decorre de muita coisa, né? E especialmente, não tanto de um conhecimento teórico. Você pegar lá a encíclica do Papa Paulo VI que fala, né, sobre a abertura à vida, os métodos contraceptivos e tal, e botar na mão de uma pessoa que não tem vida de oração, não tem intimidade com Deus para ler, mas eu não concordo. Assim, é muito mais do que conhecimento teórico, é intimidade com Deus. Sim. É justamente isso, é você conhecer a Deus, você conhecer a beleza do amor de Deus, você ter essa dimensão do que estar por vir. Sim. Né? Assim, você conseguir falar como São Paulo, assim, isso aqui tudo é nada, assim, eu estou vendo como num espelho. Então eu verei face a face e aí a coisa é esplendorosa. Assim, se você não tem essa dimensão, dificilmente você vai ter um coração aberto para falar assim, cara, deixa Deus mandar. Eu tô cansado. Eu chego no fim do dia, todo dia eu chego cansado. Hoje eu estava pedindo perdão a Deus que eu dormi na homilia de novo. De novo. A missa na hora do almoço, tá? Cada dia eu falei, cara, Deus... Eu na missa algumas vezes na hora do almoço. Dormindo. Na saúde? Talvez dormindo. Nunca vi dormindo. Eu achei que tava... Você não me olhou na homilia. Achei que tava em oração. Falei, cara, hoje deu até um tomado pelo torcicolo. Espírito Santo. Eu entendi assim, ó. Na hora que o padre começou a oração do ofertório, já que entrou o canto das ofertas, eita... Deixa eu ver qual paróquia que eu tô aqui, né? Dormi a homilia inteira. Eu falei, Senhor, me perdoa. Por isso que eu gosto de missa. Eu não sou capaz de vigiar e orar. Não é nem uma horinha igual os apóstolos lá no horto. Porque a de medir 15
8 Meia hora. minutos de homilia. Não, eu dormi só na homilia. O resto da missa eu fiquei acordado. Mas a duração... Aí eu falei, caraca, 8 minutos eu fui incapaz de vigiar. Eu falei, Deus, pois é o seguinte... Tem jeito, né? Já passei por isso também com as orações da noite. Eu insisti em fazer deitado. Não tem oração da noite deitado. Inclusive, uma vez... Ô, Padre Esaú, se o senhor um dia assistir isso aqui, né? Eu fui uma vez falar com o Padre Esaú. Padre, tá difícil as orações da noite. Ele, mas por que você não tem feito? Isso antes de eu ir pro seminário, né? Sim. Aí eu, pois é, Padre, às vezes eu durmo. Ele, mas dorme? Aí eu durmo nas orações da noite. Mas ele aí, como você vai pra cama? Eu... Não, faço deitado. Ele, você reza deitado? Tipo assim. Pô, é claro que vai dormir, né? Claro que tu vai dormir. Nossas segundas intenções, né, com Deus. Tu vai rezar deitado, velho? Mas é engraçado, eu falo com as meninas, às vezes elas chegam, essa noite mesmo, né? Ela fala assim, pai, não tô conseguindo dormir e tal, não sei o quê. Falei, põe o texto e fica deitadinha pra você ver se você não vai Sérgio dormir. falou assim, reza o texto inteiro. Se você não dormir, você volta aqui. Nunca voltar. Nunca voltar. Ou seja, tá dormindo. Santo terço. Por isso é chamado de Santo Terço, né? Mas você tava falando aí, né? A pessoa lê e fala, não concordo. Aí eu tava lembrando virou até mesmo aquele videozinho do Padre Paulo Ricardo, né? Ele falou, não, cara, já que você não concorda, então vou virar as costas para a igreja, 2000 anos, vários e vários doutores, e vou te seguir agora. Vou seguir porque já você no alto da sua sabedoria, claro que você tem um belíssimo motivo para discordar da doutrina. Aí tem como é que meu professor falava, o negócio da testa brilhante lá? Tem várias, a testa encebada achando que é uma mente brilhante. Tem muita testa encebada achando que é uma mente cebosa, você achando uma mente brilhante, né? Tem. Bem mesmo. Mas é isso. É tão maravilhoso, né? Hoje eu tava falando assim, hoje eu me emocionei várias vezes no dia. Eu falei, como é bom ser católico. Como é bom acreditar. Né? Igual eu olho assim, poxa, o São José. Gente, que maravilha. Se a gente mirar a nossa vida familiar em Maria e São José. Sagrada Família. Sagrada Família. Olha que lindo. E assim, é porque a gente está gravando o episódio hoje, e hoje foi escolhido o Papa, Santo Papa, né? Leão XIV. Então, realmente, quando eu estava assistindo, eu me emocionei também. Falei, caramba, que legal, né? A gente se emocionar com as coisas de Deus. E o principal, poder falar isso. Por exemplo, eu fui participar de uma reunião e eu tava com o rosto inchado. Eu falei, gente, me desculpem. Eu me emocionei com a questão do Papa. Porque às vezes as pessoas ficam... Gente, é lindo, é maravilhoso poder viver isso. As pessoas têm que entender o significado, né? Sabe o que é impressionante? É que fica, né, naquela especulação prévia. Sim. Quem vai ser? Quem são os mais cotados? É o fulano. Vai ser conservador? Vai ser progressista? Aí não sei o quê, e aquilo outro. E você tem lá na praça 12 mil pessoas reunidas. Inclusive quem não é católico. Tem gente lá que nem católico é. Sim. Mas tá lá esperando, porque o mundo para. O mundo não para dessa forma nem para acompanhar a eleição norte-americana. Sim, exatamente. É das coisas que mais influenciam no planeta. Mas quando é o Papa, abre os jornais, a capa inteira dos jornais é tudo sobre o conclave, a morte do Papa. O mundo para. O mundo para a cada morte de Papa, ou renúncia, como foi no caso do Papa Bento, para noticiar isso. Né? E aí, quando você vê, sai a fumaça branca, nossa, você não tem uma pessoa ali na praça que tá tipo assim, ai caramba, velho, deixa eu esperar aparecer o Papa para ver se é o que eu gosto. Todo mundo já celebra. Não tá tipo assim, será que foi o de direita ou da esquerda ou do centro que foi eleito? O progressista, o conservador ou... Não tem, cara. Anunciou que temos um Papa na fumaça, né? Não quando vem o Habemus Papam lá, célebre, do cardeal protodiácono. Quando sai a fumaça, é a igreja inteira em festa. E o mais impressionante é que, diferente de uma democracia, que a gente às vezes tem que aceitar mesmo, né? Sim. Tem maioria. Lá não. E eles escolheram... 2/3 é uma grande maioria. Não, mas eu digo... Sim, mas eu digo, quem escolheu o povo não. Os cardeais, não, o povo não tem... Você tem 1 bilhão e 300 milhões de católicos. Ninguém escolheu um cardeal, nem escolheu o Papa. Exato, só resolveu. O Papa falou. A contribuição nossa é com a oração. Entregamos. A nossa contribuição é a oração. E a virtude que é teologal, né? A gente experimenta isso, que é a esperança. Independente do que ele fez até hoje, de quem era ele, porque eu não conhecia, a esperança vem pra gente como um sentimento natural.
Sim. Né? Assim, de que, olha, que grande homem, né, que aceita essa missão. Sim. Uma coisa que eu comentava com o Lucas antes mesmo do Papa Francisco ficar mais debilitado, e trazer isso para minha reflexão pessoal como mãe, né, como família, era como a gente se prepara, né, trabalha, estuda, faz tudo o que pode até conseguir uma aposentadoria, um sustento, uma forma de viver com um padrão de vida, uma qualidade daquilo que você julga necessário, às vezes até um pouco mais, porque você trabalhou mais para garantir esse fim da vida, com descanso, para viajar o que não viajou, usufruir do tempo de uma forma que não usufruiu, às vezes fazendo, sei lá, um curso de churrasco, de jardinagem, né? Ou trabalhar em outra área, quantos aposentados fazem isso pelo lazer, por uma coisa, um desejo pessoal, assim, próprio, né? Que sempre teve, uma coisa que quis fazer. Quando a gente vê a história de um Papa em especial, ele pega o fim da vida dele, depois de ter muito trabalhado, muito se doado a vida por muitos anos, ele é colocado no posto mais alto de uma igreja enorme, a maior igreja, a maior instituição da história do mundo, né? Com o peso, uma carga histórica enorme, né? Para assumir numa dimensão que hoje a gente tem política de guerras, de conflitos, problemas cada vez mais com a população popularizada, e ele assume aquilo ali, se entregando com o que talvez ele nem tinha, completamente. Então, Deus age. E quando eu me vejo enquanto mãe, não tinha pensado eu nisso. penso, cara, eu não tenho mais paciência às vezes, eu não tenho mais tempo para mim, eu já abri mão muito do meu trabalho. O que mais eu preciso abrir mão? Eu não sei o que Deus ainda vai me pedir. Mas, nesse exemplo, eu falo, eu tenho que dizer sim. Eu tenho que ter essa generosidade, porque tudo que eu tive até aqui... Sempre tem algo a mais para entregar, né? E foi Deus quem me deu o que eu tive até aqui. Então, o a mais é o meu capricho, sabe? Assim, é o meu desejo, a minha vontade. Mas a santidade só vai vir de uma forma plena. Que eu vou ter que continuar abrindo mão e o sacrifício vai conduzir. Né? E se Deus age colocando um pontífice ali nessa posição, e pra gente é tanto exemplo, né? Ele dá tantos conselhos, ele é tão inspirado, e o Espírito Santo age, que eu falo, como mãe, eu também não tenho que ser essa mãe, né? Que dá um exemplo, que dá um conselho, e que um dia, pode ser que não reconheçam hoje, mas um dia vão olhar para trás e falar, caramba, ela não teve reservas. Mas assim, ela tentou fazer outras coisas. A gente tem como provar, né? A gente estava outro dia desse conversando, né? Que normalmente os filhos que mais valorizam seus pais são os filhos que têm muitos filhos. Porque são os filhos que veem hoje, enquanto pais, tanto que os seus pais fizeram por você. Assim, quem não tem filho ou tem um, quando, por exemplo, lá em casa minha mãe teve 3, e aí eu sei bem, que a gente já passou por 3 e 3 já dá trabalho. A gente sabe bem. E minha mãe, e aí você começa a puxar na memória, assim, tanto que fazia, cara, assim, minha mãe trabalhava, levava a gente em inglês, levava a gente em não sei o que, trabalhava de madrugada, eu me lembro de acordar às vezes à noite, chegar, minha mãe tá na sala trabalhando de madrugada. Olha isso. Porque durante o dia ela tava me levando pros cantos e tinha que trabalhar de noite. E a mesma coisa que a Cíntia faz. Cuida das meninas de dia, à noite vai atender consultoria, vai não sei o que, vai arrumar ainda coisa de casa. E aí você vê assim, quanto seus pais se dedicaram com você. E aí você valoriza. E a gente pega hoje e fala, não quero não. Se dá uma canseirinha, não vou fazer não. Vou deixar pra lá, não vou fazer. A geração nova que tá chegando também, né? Fala, isso dá trabalho demais. Deixa pra próxima. E realmente, a quantidade de filhos dá um pouco da dimensão do que a gente recebeu, né? Tem um pessoal que fala, né? Nossa, vocês têm 4 filhos, você é muito corajoso. É o que a gente mais escuta. Aí eu falo assim, não, corajoso pra mim é PM lá do Rio que sobe o morro. Assim, criança, né? O máximo que ela vai fazer é, como todo dia faz, é dizer que eu sou chato. Sujar minha camisa. Hoje eu fui pra uma reunião, tava com a camisa toda suja. Me dar um chute. Saí da reunião, eu olhei assim, falei, caramba, o moleque limpou o nariz na minha camisa. Assim, mas... de camisa preta na reunião e eu assim... Atentar contra a minha vida, eu acho que não. Acho que não. Então, assim, não precisa ter coragem pra ter filho, não. Precisa ter disposição. Você fala assim... Nossa, mas você é disposto. Aí sim, eu sou disposição. Tem que ter. Agora, coragem. Assim, o pessoal confunde até a virtude que ele tem que te elogiar, né? Mas, assim, se é pra me elogiar, elogia porque eu tenho muito filho, bom, disso é uma coisa certa. Nossa, é disposto, hein? Disposição tem que ter. Disposição, beleza. Tem que ter mesmo. Tem, você tá louco. E cada filho vem com uma necessidade diferente. Né? A gente fala assim, a gente cria os filhos tudo igual.
Amigo, não tem como ser tudo igual. A família está em outra né? fase, Sim. muitas vezes. É a forma de falar com eles. Você vê que não surte efeito com um fazer de um jeito, com o outro Exato. surte. Você tem que ir adaptando. Cada um é um desafio. Assim, é difícil. Não, e eu vejo, né, assim, a gente tem a Ana e a Mari, e elas dividiam um quarto. E o João tem o quartinho dele. Mas o João quer dormir no quarto delas. É. Então você pensa, que beleza. Você faz seus 3 filhos ali dormindo É a juntinho. coisa mais linda. Uma alegria, sabe? Aí é que vocês falaram, por que não? Mais filho, mais alegria, E a né? gente tem que fazer um mundo melhor, né? E se a gente puder colocar boas pessoas no mundo, acho que Lógico. ajuda, né? Cara, assim, se os católicos começarem a abrir o olho, assim, cada muçulmano arruma 5 mulheres, com cada uma delas ele faz 10. Ou seja, Cada homem o muçulmano faz negócio lá 50. exponencial, né? Assim, eu não tenho condição de ter 50. Se eu não conseguir fazer ao menos uns 10, Pra equilibrar, né? nós vamos ser varridos. é É Essa é matemática, uai. Pô, a gente tava viajando agora, a gente viu a quantidade que Nossa, tá lá não no é, assustador, né? Isso. Realmente Mas aumentou muito. E lá é cada um doutrinação 10 é demais. Mas assim, eles garantida. arrumam 3, 4 mulheres e realmente tem 5, 6 filhos com cada uma delas. Não, e não tem um filho que não acredita no que eles acreditam. Não, é aí 100% vai reproduzir doutrinado. igual, vai é. seguir, O né? católico, pelo menos no Brasil que a gente tem experiência, Nossa. é mais ou menos católico. O filho, ele às vezes é espírita e católico, né? Que o pessoal fala. Então, assim, a tem formação demais. é muito Um amigo fraca. me mandou um gráfico hoje. Você já tinha visto esse gráfico? É um gráfico por país. E ele vai fazendo uma curva assim das pessoas que se dizem católicas e que vão à missa dominical. O mínimo da sua religião. Ir à missa de domingo. Aí começa lá, tal país na África, 96% das pessoas que se dizem católicas vão à missa todo domingo. Aí vai diminuindo, né? Mas os países lá do topo, assim, são todos da África. Todos. É mesmo? Todos. Que é onde a igreja é mais perseguida hoje, né? Então você vê Uhum. onde há mais perseguição mesmo, né? O daqui que... Não, sabe? Mas lá que o nego mata, né? mata, é onde o povo é mais fiel. E vai diminuindo. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, estava em 8%. Nossa, 8%. 8%. 8% da população que se diz católica vai à missa todo domingo. Afirma que vai, né? Se vai mesmo, talvez diminua um pouquinho. É. Caramba. Então, assim, tem um trabalho muito grande a ser feito de conscientização dos próprios católicos, né? Sim. Sim. Que é o Sim. que a gente acaba fazendo nas missões, né? De Semana Santa, que é ir na casa das pessoas, dos católicos, né? E a orientação é muito clara. Olha, não gasta seu tempo com quem não é católico. Você está aí para convidar os católicos para celebrações católicas. Sim, Você está lá para converter ninguém de outra religião ao catolicismo. sim. Claro, se a pessoa for de outra religião e quiser Abrir te a receber porta, em né? casa, abrir, maravilha, mas não gasta demais seu tempo lá também não, porque o objetivo não é esse. O objetivo das missões é trazer as pessoas da igreja católica que Sim. não estão indo à missa, não estão indo às celebrações da Páscoa para irem. Porque tem 92% que vai Que não ficar tá em casa. E a gente conheceu vocês numa missão, né? Foi. Em 2 anos. Missões, é verdade. Talvez a gente se via nas Coincidência. missas da escola, mas mas nas assim, missões que podemos nos conhecer melhor. Conhecer melhor nas missões, foi mesmo. Gente, mas Deus vai aproximando de uma forma tão bonita, né? Eu falo hoje assim com o Sérgio, hoje nossos amigos, quase todos vieram da igreja. Uma boa parte dos nossos amigos estão na igreja. Os que a gente não conheceu na igreja, a gente conseguiu levar uma boa pra parte. igreja. Isso é muito bom que e a gente, importante que a gente também, tenta né? Claro. também. Essas missões a gente vai para um lugar mais carente de uma estrutura, né? Até para o alcance do próprio pároco, Uhum. chegar nessa comunidade. Mas os nossos amigos, os nossos familiares são também essa comunidade que a gente Sim. precisa evangelizar. Sim. E aí fica convite, tá? Procura a sua paróquia, conversa com alguém sobre as missões. É um negócio maravilhoso, é uma experiência, assim, sensacional. Nossa, Poder foi muito fazer bom. com os filhos, né? As crianças participarem, realmente é espetacular. Ano que vem a gente está com esse desafio de... Sim, de de- todo de- mundo, Em né? família. Quantos tiverem, né? Acho que não dá tempo ainda não, né? Não sei. Esse ano foi, né? Minhas irmãs todas foram. Todas as irmãs parte pai e mãe. Meu pai tem mais filhos. Uhum. E aí as irmãs aqui de Brasília, que são do meu pai e da minha mãe também participam. Por muitos anos iam sempre, às vezes pararam de ir e tal. Mas já tem 2 anos, né? Que todo mundo vai. Ou mais. Ou mais, E aí esse ano tava todo mundo. E na missa de encerramento na catedral, minha mãe ainda conseguiu levar meu pai lá. Tava a Legal. família inteira lá na missa de Páscoa. Foi bem legal. E eu falo que a gente tem que fazer isso, né? Ser exemplo mesmo e pôr
pôr a cara e falar, poxa, olha, a gente vai, a gente gosta, a gente é feliz aqui assim, porque é isso que move. Com certeza foi vocês indo, que aí sua irmã viu e falou, poxa, eu quero essa mesma alegria, essa mesma paz, essa mesma temência, esse mesmo amor por Deus que eles têm. Isso é gente na equipe de incrível. Nossa Senhora, né, enquanto a gente está fazendo a experiência comunitária, não lembro se é logo no primeiro que fala, né, tem aquela passagem que fala, nossa, olha como eles se amam. Né? Então, veja como se amam, Atos dos Apóstolos. Então, isso é bonito demais. Então, se a gente puder... E às vezes eu falo assim, pô, Lucas, vamos lá. Você fala, vou nada. Aí você vê um videozinho, porque a gente posta e coloca alguma coisa. E não é pra gente parecer que é melhor do que os outros, mas é justamente para criar um incentivo, né? Aí você fala, pô, realmente o pessoal lá parece que tá se divertindo. Vou lá me divertir com eles. Então, às vezes, vai com a intenção de se divertir e acaba gostando de uma outra coisa, né? Hoje aconteceu comigo algo assim que foi engraçado. A bomba da piscina queimou, hoje tudo que tinha que dar errado deu hoje, né? Aí a bomba da piscina queimou, até te mandei mensagem também do tampo do vidro, né, da mesa. Sim. E aí o moço foi lá arrumar. Aí ele falou, é X reais. Eu falei, esse é o melhor preço que o senhor pode fazer? Ele falou, olha, eu venho da Samambaia, eu não cobro mais caro porque é outro bairro. E esse é o preço que eu posso fazer. Eu falei, o senhor me desculpa, é porque, ó, a tampa da mesa quebrou, minha máquina de lavar queimou, a bomba da piscina queimou. Então, assim... Mas eu já tô acostumada. Eu falei com ele, eu nem reclamo, sabe por quê? Toda vez que vai chegar perto da gente ajudar na igreja, acontece isso mesmo. Então eu não reclamo, vamos resolver, o senhor pode levar. Aí ele virou e falou assim, pois isso é verdade, você acredita que um dia um amigo meu queria me levar pra igreja? E ele falou assim, ó, vai acontecer tudo de ruim, mas você vai. E eu falei, coisa boa, e o senhor foi? Ele falou, fui. Eu falei, e hoje o senhor ainda vai? Ele, não vou mais não. Eu falei, então tá na hora do senhor voltar. Agora é a hora. Agora é a hora do senhor voltar. Então olha a forma ali que eu fui falando com ele e que encaixou. E ele falou, quem sabe, né? Então assim, gente, até nos momentos que a gente pensa que a gente não tá influenciando, a gente tá influenciando. E isso que você falou, amor, realmente, às vezes quando a gente tá chegando em momentos... Encontro de casais com Cristo. Cara, a gente ajuda bastante no SCC, assim, praticamente todos os anos, né? Ou algum outro movimento da igreja que vai ajudar. Cara, todo ano dá alguma zebra, assim. Criança fica doente na semana, vomita no meio da noite. Sim. E assim, quando a gente tá ajudando em encontro, é muito intenso, né? Você trabalha pra caramba. Então, você chega em casa meio que esgotada, aí a criança vomita a noite inteira. Você fala, cara, como é que pode? Não comeu nada diferente, tá tudo bonitinho. E é impressionante, né? A gente fala assim, poxa, você quer vir pra igreja, quer ajudar e tal... Vem preparado. Tem muita coisa boa, mas prepara o lombo, porque a lapada é grande, né? Mas Jesus já tinha avisado, né? Sim. Ninguém pode dizer que veio desavisado. É só olhar para a cruz, né? Tá, a cruz, o evangelho, ele fala, vem, me segue, você vai receber isso, isso e isso, com perseguições nesta vida. Amigo, não escondeu nada de ninguém. Assim. Então mas a gente tem que falar. Porque tudo às claras, né? Tudo às claras, A gente tem que lembrar as porque pessoas essa também. Venda dessa né, bendita dessa teoria da prosperidade, que você vai para a igreja para Deus te dar as coisas. Desculpa, mas isso aí estão inventando outro Cristo. Inventando outro Cristo, exatamente. Se você for ler o evangelho, Jesus não te prometeu nada de material nessa terra aqui. Ele te prometeu perseguição nessa vida aqui. Exato. Te prometeu a vida eterna. Exato. Ele falou, pega a sua cruz e me segue. segue. Não tem essa de... A recompensa não é aqui. Exatamente. Então, assim, e nem é para ser. Claro. Né? Então, ótimo. E aí eu estava vendo, já nem lembro onde, se na Imitação de Cristo, ou que é tanta Adoro coisa que a gente Imitação de Cristo. vai lendo, né? Assim, tentando preencher nosso coração com o que é bom. E aí, em algum livro, ou na Imitação de Cristo, ou algum outro, ele fala assim, você tem que bendizer a Deus quando ele te der e quando te tirar, como Jó. Assim, Deus deu, Deus tira. E bendito seja Deus. E bendito seja Deus. Se ele quis me dar, bendito seja Deus. Mas não é porque eu tenho que eu sou abençoado. Porque o quê? Quem não tem não é abençoado? Sim. Quem não tem bens materiais não é abençoado? Quem não tem saúde não é abençoado? Quando é o contrário, né? A gente vê muito isso nas missões. Sim. A gente entra nas pessoas com um barraco, uma vida Quando eu era seminarista... E gratos. Sorriso, né? Falam de Deus. No noviciado a gente foi a primeira vez que os noviços saíram de missões. Antigamente os noviços ficavam só dentro do seminário. Então, já estava passando por algumas mudanças na congregação e tal, e naquele ano
o reitor, que é o padre André, hoje é o diretor territorial dos Legionários, até julho. Ele vem do Reino Cristo, né? Então, ele era membro do Reino Cristo do Rio de Janeiro e assumiu a reitoria do seminário. Se eu me engano, já era ele na Páscoa, eu acho que já. Acho que o padre Juan já tinha ido para Venezuela naquele ano. Mas, enfim, autorizaram lá os noviços a fazerem missões nas cidades ali perto do seminário deles. E aí a gente foi, né? E era isso, assim, a gente entrou numa casa de uma senhora que, cara, ela não tinha nada material. Porque é sempre um local mais carente, né? Ela morava num barraco. A neta dela, que morava lá com ela, tinha indício de estar possuída. Ela não tinha nada, doente, não sei o quê. E aí você visita a casa da pessoa, mas assim, uma fé, e ela falava assim, meu filho, mas nada disso importa não, porque quem tem Deus tem tudo. Você fala, cara, que sabedoria, né? A Santa Teresa d'Ávila ali na pessoa, num lugar que tinha um esgoto a céu aberto, passando na porta da casa dela. Quem tem Deus tem tudo, só Deus basta, ponto. Assim, nada te perturbe, nada te espante, assim, a neta possuída, um esgoto passando na frente da casa dela a céu aberto, não sei se eu tenho algo para comer amanhã, mas nada disso importa, porque quem tem Deus tem tudo. Assim, tem umas coisas uma que lição, né? assim, Tipo... E aí a gente pega e fala assim, poxa, não vou ter mais filho, não. É muito caro. Não vou ter filho porque não vou conseguir ir para a Europa todo ano com eles. Disney, por quê? Né? Eu preciso da Disney uma vez por ano. Gente, se puder ir, ótimo, vai, aproveite. Claro. Ótimo, né? Exato, esteja lá. Aproveite, vai, faz. Claro. Volte e faça por onde, né? Mas também não deixar de ter esse tempo para Deus, né? Exato. Essas experiências escancaram. O que, na verdade, sem muita dificuldade, a gente alcança também, né? Sim. Em qualquer cidade, em qualquer experiência de vida. O dinheiro compra as coisas mais baratas. Sim. Né? A unidade, a harmonia no casamento, saúde, hombridade, honestidade. Não tem dinheiro que compre isso. Não tem. Né? A esperança, como a gente falava, assim, não compra. Então, assim, quando a gente vai falar de um casamento, de um trabalho, da formação de um filho, quando um casal, né, que é o foco, tira Deus, ele fica com muito pouco, quando Deus é tudo. Com nada, se ele tirar Deus, ele fica com nada. Com nada, exatamente, a depender da formação. Então, são aqueles casais que, vidas caóticas, separam, ou os filhos, diante de desafios, sem perspectiva, né? Sem a própria esperança, sem até as essências que afloram e que são necessárias na adolescência, né? Vão ser exigidas ali. O adolescente, ele quer uma resposta, ele quer um sentido. Sim. Ele muitas vezes pode ser um rebelde, né? Sem causa, mas ele busca uma causa muito importante que todos nós, no fundo, buscamos. Só que ele está naquele momento de interrogação. Qual é o sentido dessa vida? Por que eu vou fazer isso? Qual o mérito, né, que eu vou ter em obedecer meu pai? Se não tem Deus, se ele não tem uma palavra ali que ensina isso para ele, é vazia a vida. E abandonar um pai, bater um pai, ou até mesmo matar um pai, qual o peso disso na vida dele? Se ele não tem perspectiva de vida, né? Então, se você tirar Deus daquilo que é a nossa essência, é isso, a pessoa ela vive numa pobreza ou material, ou até mesmo o pior, né? Moral, espiritual. Que aí sim isso corrói, né? Não só aqui, como a gente sabe, na eternidade. Sim. Então, assim, até a gente falou das missões, falou de encontro de casais, né? A gente estava falando aqui sobre essa questão do casamento, falamos sobre filhos, família, enfim. Mas a essência tem que ser essa, né? Essa intimidade com a vontade de Deus que quer nos preencher daquilo que é mais essencial, que é o amor. E o amor tudo suporta, né? É capaz de tudo, de uma doação completa, é paciente, é compassivo. É algo que, se a gente for ver, se você for muito sincero com você mesmo, é muito difícil de ser feito. Você, no máximo, consegue ser assim com você mesmo. Né? Com os outros, nossa, a medida é muito complicada. Quando a gente, como um padre falou esses dias, quando a gente começa a baixar esse camelo, né, para passar no buraco da agulha. No buraco da agulha, você percebe que você só enxerga você mesmo. Que enxergar Deus, enxergar o outro é, de fato, muito difícil. Se não vem dessa graça de Deus, o reconhecimento da graça de Deus e a busca através dos sacramentos, a presença ali de Jesus vivo, somos completamente incapazes de manter um casamento, de fato, achar que um filho não é apenas trabalho, que tem o valor de uma vida, que vai glorificar a Deus, porque toda criatura é para isso. E que Deus sonhou com inúmeras criaturas que podem não estar nascendo. Para glorificá-lo, para amá-lo. E a gente vai ganhar, né,
como pais, vamos ganhar graças para viver e transmitir esse amor. Né? A gente tem esse papel, que é o mais importante, a salvação dos nossos filhos. Que nada mais é do que reconhecer o amor de Deus. Que tem que primeiro reconhecer na gente. Sim. Né? A salvação dos nossos filhos é a nossa, né? Sim. Porque o casal... Começa pela nossa. O casal tem que ir pro céu junto, né? Tem que ir pro céu junto. Por uma pergunta, quem é Tomé? Tomé e Cessa. Cessa Gucci. Legal. A gente vai fazer a propaganda aqui. Um merchanzinho aqui. Tá difícil de ler, mas aqui tá o seguinte, que eu sou né? míope. Sim, só. Quando tudo parecer difícil no casamento, joelho no chão. Tomé, Gucci e Cessa Gucci. Um abraço pro Tomé e pra Cessa. São um casal muito especial. Muito amigo nosso. E foi o primeiro casal que participou com a gente aqui. E a gente fez umas camisas do Viver Aliança, né? E aí um dia ele falou... Eu acho que a gente usou essa... Ele rezando o rosário do Frei Gilson. Um dia... No dia da gravação, ele falou essa frase. Ele falou essa frase, mas aí eles rezando o rosário do Frei Gilson, ele sentiu no coração dele da camiseta, e ele pediu que a gente fizesse a camiseta com essa frase. E tal, não sei o que, aí a gente fez a camiseta. Porque a gente tem um link que aparece aí no YouTube para comprar as camisetas, né, do Viver Aliança, que é uma forma que a gente tem de ajudar a custear tudo isso aqui. Então, galera, pode comprar camiseta. Mas a gente conheceu eles no Encontro de Casais com Cristo. E o Tomé, às vezes rezando assim, os dois mexem muito comigo. Às vezes eu vejo os dois começam a chorar e eles começam a chorar. A gente tem essa ligação assim incrível, né? E aí um dia, no último encontro, ele rezando, e ele falou diretamente pra mim. Eu falei, Tomé, você falou pra mim que era mais isso de buscar Deus, de não dar tanto valor nas coisas materiais, né? De querer não aceitar migalhas em tudo. E aí mexeu comigo. E fez muito sentido pra mim. E aí agora eu até peço orações, que a Cessa tá precisando muito de oração, porque ela já teve câncer e agora o câncer voltou. Então é um casal que tá precisando muito, e a gente veio com a camiseta deles por coincidência, né? Então, vamos comprar a camiseta, pessoal. Vamos. E de quebra aí, rezar comprar por e eles. Usar, lembrar de rezar por eles. Exatamente. A gente fala, tem que rezar pelos casais que participam, pelos casais que estão do outro lado lá, que estão assistindo também, as pessoas que estão assistindo. Né? A nossa responsabilidade aumenta a cada episódio aqui. E eles são totalmente entregues. Então, assim, eles estão passando por isso muito forte, né? Mas a gente sabe que a oração ajuda a fortalecer ainda mais, né? Sim. Você falou uma coisa interessante. Você estava falando do livro da Imitação de Cristo, né? E outros. E aí você falou assim, pô, pra gente preencher o nosso coração de coisa boa, né? E pensando assim, em física, eu sei que é diferente, mas a gente fala que, né, não... todo espaço vai ser preenchido e dois copos não ocupam o mesmo espaço, né? Então a gente tem que ocupar realmente a nossa mente, o nosso coração de coisas boas, porque o espaço vazio, cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então a gente tem que ocupar a nossa cabeça e o nosso coração de coisas boas, né? Então tenha esse hábito, né, de cultivar coisas boas. Sem dúvida. A gente gasta muito tempo hoje assim com celular, com internet. Não que eu não gaste, eu gasto mais do que deveria, sim, inclusive, mas assim, uma coisa que eu não abro mão é das minhas leituras espirituais, assim, né? Durante o dia é essencial para sustentar a gente, porque assim, é nessa situação de dificuldade, sim, quando acontece algum intempério, alguma coisa na vida, que você vai ter aonde, né, buscar, assim, aquilo tá no fundo da sua alma, né? Essas frases, essas experiências de vida, né, que os livros nos dão, né? Principalmente, né, os bons livros espirituais, sim, e alguns livros clássicos também, né? Você pega assim, tô participando aí de um clube de um amigo e estava lendo Hamlet. Assim, a quantidade de coisa, a vergonha, né? Nunca tinha lido Hamlet, mas li. A quantidade de coisa que tem ali, tipo assim, de ensinamento é absurda. É absurdo, assim. Como é que eu passei a minha vida inteira sem ter lido aquilo? Eu tinha que ter lido aquilo na minha adolescência. Sim. Teria sido uma pessoa muito melhor. Mas então, é assim, difícil parar na adolescência para ler. Mas aí agora a obrigação nossa de cultivar isso nos nossos filhos, né? Assim, e hoje a gente tem tanta ferramenta, né? O podcast está no Spotify também, né? Então, poxa, tem um podcast, tem vários podcasts maravilhosos que você pode escutar. Tem homilias, pregações. Eu não ouço música hoje mais no carro. Pois é. Então, poxa, coloca ali um podcast, vai malhar, pegou um trânsito, tá no avião, enfim.
vai correr. É livro né? Então, tem audiobooks, fala, não consigo ler de jeito nenhum, meu TDAH não me permite ler. Cara, coloca um audiobook e vai correr escutando, né? Então, tem muita ferramenta que a gente pode utilizar. E o que a Cíntia falou sobre preenchimento. Teve um outro casal que veio no podcast que falou justamente isso. Que às vezes a gente procura ser preenchido em algum excesso, né? Numa compra, numa bebida, não sei, várias coisas, né? E o preenchimento tá em Deus. E essa pessoa, ela até falou, né? Falou, poxa, eu me senti, de fato, preenchida e tocada quando eu estudei mais a minha religião. Então, por exemplo, ler o livro do Catecismo da Igreja Católica. É maravilhoso o livro. Todos os caminhos levam a Roma. Então, livros básicos ali para você realmente ter esse preenchimento de Deus. E a missa. Até a missa que você falou, de meio-dia, que a gente... da saúde, né? Meio de 15, né? Poxa, eu tava indo nela também, eu vi e falava, poxa, olha como a igreja tá cheia. Eu tomei um bom susto no dia que eu cheguei lá. Falei, caraca, lá cheia. Lotado. Graças a Deus. Né? Então, buscar esse preenchimento. Antes de buscar qualquer outra forma de ser preenchido, procura a Deus. O catecismo mesmo, você fala, poxa, estou pensando aqui essa dúvida, como é que é isso? Cara, pega, olha, lê. Vai no índice remissivo. Pera aí. Eu fiquei impressionada também quando eu li o catecismo. É demais, cara, né? A gente ganhou no sorteio. O artigo 1º do catecismo, você pegar, você consegue fazer assim, um retiro de 8 dias só com ele, assim, com cada frase dele, assim. O artigo 1º do catecismo é um negócio assim esplendoroso. Uma vez minha mãe foi madrinha. A gente quase entrar em êxtase. Madrinha de crisma, e ela veio me perguntar o que eu dou pro meu afilhado, né? Assim, um presente legal de crisma. Eu falei, catecismo. Não, mas isso não é um... Deu catecismo. É exatamente realmente, esse, né? Basta esse presente, assim. Se ele tiver outro, dá para garantir, assim. Na dúvida, confirme que ele vai ter um catecismo para pelo menos dizer, esteve aqui quando eu precisei, em algum momento, uma dúvida maior, consultei. E o bom é isso, né? Assim, acho que é o Ícaro de Carvalho que fala. Certamente outras pessoas falam isso, mas acho que eu vi ele responder isso tantas vezes para as pessoas que mandavam as dúvidas assim na caixinha. Tipo, o que você acha de tal coisa? Gente, o bom de ser católico é que você não tem que achar muita coisa. A sua opinião se você tem, aí aquela história, você tem 2000 anos de tradição, de doutrina, de magistério, de pessoas muito mais inteligentes do que eu, que não tem a testa encebada, que são mentes brilhantes. Mesmo. Você tem um Santo Tomás, uma Santa Teresa, um São João da Cruz, São João d'Ávila, Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, e vai, Santa Fonte de Ligório. Você tem, assim, um mar de gente que dedicou a vida inteira a pensar em todos esses problemas graves e cruciais de questões morais. Que você não precisa mais pensar. Já tá tudo resolvido. condensado lá. Você pega o catecismo amarelo, pega o de São Pio X, pega o que você quiser. Qualquer dos catecismos aprovados pela igreja. Amarelinho. Você vai lá no índice remissivo dele e procura por tal assunto. Tá lá. Vai estar lá. Não tem no catecismo. Mas beleza, então se você procurar melhorzinho no magistério, também vai ter. Então, assim, você não precisa achar. Olha que beleza. Né? Assim, tem pessoas muito mais... Precisa achar o assunto. Você precisa achar o assunto, encontrar. Ter opinião. Ler, entender, porque, claro, aquilo vai te ajudar a viver. Sim. Mas, cara, assim, não tem como, cara. Se você ler e tiver realmente de coração aberto e sincero, cara, assim, você vai vendo que tudo faz sentido. Sim. As pessoas falam a história do... Não, mas é que eu não concordo. Cara, você não concorda porque você nunca se dedicou a estudar a fundo. Sim. Nunca se dedicou a estudar a fundo. Você pega... Até hoje, eu não peguei uma pessoa que conversei sobre algum tema desse crucial que você vira e fala, tá, mas então aqui, isso. Veja bem, aí a pessoa... E aí, no fundo, assim, se a pessoa continuar negando, é porque ela realmente está buscando a verdade, ela está buscando o interesse pessoal dela e próprio. Às vezes o conforto ali. Você vê claramente. No fundo, pessoa... é tudo egoísmo, né? A pessoa fala, eu acho que a igreja não serve para mim. É o contrário, né? Você que serve para a igreja. Porque, a gente está ali para servir, né? Então, a igreja está ali como um instrumento para a gente também, né? Para facilitar a gente alcançar a santidade, mas quem tem que servir a igreja é você, e não o contrário.
Não é a igreja que tem que se adaptar, né? O que... você que se Se dobra, a gente falou, né? se não criar X igrejas. É o que a gente tem, nossos irmãos protestantes aí que, né, enfim, tem as várias e várias denominações aí. Não tem unidade, Toda né? vez que Onde- algum, assim, vem para uma conversa franca, né? Eu falo, tá, cara, mas assim, Deus é um só, não é? É. Eu falo, beleza, então se Deus é um só, e aí vamos partir aqui da premissa, você é cristão e eu também, então você crê que Jesus Cristo é Deus. É. Então, Jesus Cristo é Deus, e na sua Bíblia e na minha, ele fala assim, eu sou o caminho, A verdade. a verdade e a vida, né? Então só existe uma verdade, né? Não tem mais de uma, não. Beleza. Então a gente não tem como, em determinados aspectos, falar assim, não, mas eu respeito a sua opinião. Eu respeito o que a sua igreja ensina. Não tem como, cara. Assim, é inconcebível, incompatível com a questão de fé, porque ou a verdade está com você, ou a verdade está com aqui. Não tem como estar com os dois. E aí? Porque Deus é um só. É uma verdade só. É uma verdade. Então, assim, ou você pode usar anticoncepcional, ou você não pode. Quem tá certo? Ou você pode, homem com homem, mulher com mulher, ou você não pode, porque tem igreja aqui que diz que pode, né? Os anglicanos aceitam. Então, assim, onde está a verdade? Faça só essa pergunta sincera e vai atrás de investigar, assim. E aí você vai chegar a uma conclusão que é meio esquisita, né? Porque com todo o respeito do mundo ao ser humano e às pessoas e não às opiniões, né? Que eu acho que, assim, Sim. eu tenho que te respeitar, mas eu não posso jamais respeitar a sua opinião, por exemplo, se você é a favor do aborto. Não respeito a sua opinião, eu desprezo a sua opinião. Sim. Pessoal, se você é a favor do aborto, eu desprezo a sua opinião. Então, vou ser bem sincero aqui. Mas eu te respeito, claro que eu te respeito. Você é um ser humano, digno de Sim. ser amado e respeitado pela sua humanidade, não pela sua opinião. Sim. Então, assim, tem questões que são centrais, eu falo assim, e aí, quando se trata de uma questão que diz respeito à tua salvação, ou seja, do que é pecado e do que não é, quem tem autoridade para dizer? Aí você vai para uma busca sincera. Surgiu depois de 1.500 anos a instituição que tem autoridade para dizer. Vamos botar 1054, o primeiro cisma que foi com os ortodoxos. Está lá a verdade? Então, Jesus Cristo, no mesmo evangelho que você lê, diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele não disse que ia falhar 1000 anos. 1000 anos eu vou dormir mil e aqui, pouquinho, 1054 eu vou ali nos ortodoxos, então eu vou suscitar ali a inspiração de que, na verdade, aquela igreja ali é que está a guardiã da verdade. Ou 1500 anos depois, com a Reforma Protestante, e cada um tem o direito de dizer uma verdade. Então, assim, quantas verdades existem no mundo sobre esses assuntos que são cruciais para a salvação da sua alma? Porque tem uma igreja dizendo que uma coisa é pecado e outra dizendo que não é pecado. E todo mundo concorda que se você viver e morrer no pecado, você vai para o inferno. E aí, quem que te orienta? Qual que você vai seguir? E o Scott Hahn e a esposa, eles falam que uma das coisas que fizeram eles começar a enxergar que a Igreja Católica era a guardiã da verdade é que eles, mesmo sendo presbiterianos, e os presbiterianos, posso estar até errado, mas se não me falha a memória, no livro ele fala isso, eles admitem os métodos, né, anticoncepcionais como controle de natalidade, e eles não admitiam, porque eles estudavam a fundo e tal, e eles viam, assim, filosoficamente, teologicamente, que ele não podia estar certo. Isso aqui é uma questão natural. Não pode usar isso para impedir uma vida de nascer de forma artificial e tal. Então, eles eram contra. Só que lá, como você tem uma liberdade de discordar, inclusive, da autoridade da igreja que está dizendo que é o que não é, porque se todo mundo pode interpretar, eu também posso dizer que não, na verdade, você está errado e eu vou ensinar aqui que isso aqui é pecado, sim, que isso aqui está errado. Então, eles tinham essa posição e eles discordavam. E aí, eles disseram que começaram a reparar, nesse ponto, e em tantos outros pontos cruciais ao longo da história da humanidade, só tem uma instituição que nunca arredou pé quando diz respeito à salvação da alma. Quando ela bate e fala assim, isso aqui está errado, ela nunca voltou atrás para dizer, não, pessoal, então, na verdade, vamos mudar aqui, porque não é bem assim, agora pode. Eu falei, essa instituição é a Igreja Católica. Ele falou, e isso fez ele começar a enxergar, foi um dos passos, né? São vários, mas... Para conversão. Enxergar essa verdade, né?
dentro da igreja, que ela realmente é uma instituição que nunca negociou com a verdade, né? Estamos aí começando um novo pontificado, encerrando do Papa Francisco. O pessoal fala, né? O Papa Francisco é um grande reformador e tal. Aí você pega e vê assim, foram lá, pressionaram, não sei o quê, ordenação de mulher. Falou, não tem como. Não. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, não tem como. Não sei, ideologia de gênero. Aí, palavras dele, isso é nefasto, são das piores coisas da humanidade. Não tem como. Então, assim... Cadê essa grande reforma? Cadê a grande reforma? Teve reforma nas estruturas da Sim. Cúria, em processo e tudo mais, teve mesmo. Sim. Grandes reformas, continuadas, que começaram desde João Paulo II, talvez até um pouco antes, mas Bento continuou e ele também, né? E as coisas foram avançando, mas quando você pega as questões de fé e moral, é uma vírgula, não pode, não vai mudar. Não a autoridade não é fazer... dele, a autoridade é de Cristo. Sim. Assim, ele é guardião daquela verdade. Então, assim, não vai, assim, o pessoal ficam, enfim. E aí é bom que a conversa vai rendendo. Pois já fugimos da pauta, né? Não, deixa eu te falar. Pra gente é tudo bom, e é aquilo que a gente fala no início, né? Antes da gente entrar no ar aqui, a gente faz a nossa oração. Pede que Deus fale que a gente fale o que Deus quer naquele dia. E é legal, porque eu já recebi alguns feedbacks até na galera do futebol lá, que tem colegas que assistem, que são solteiros, né? A pessoa falou, pô, esse aí tá assistindo todos os episódios, tá doido pra casar, né? Mas, assim, a gente está aqui realmente para passar essas mensagens para os casais e para aqueles que querem ser casados também. Claro. Né? E aqui, no caso, a gente recebe sabedoria de todo lado, né? Sabedoria de vida em casal, sabedoria de conhecimento da igreja, de história, e de vida a dois, de criação de filho. Então, cada casal traz uma coisa diferente para a gente. Então, não, e eu ouvi, assim, vocês dois, né? Eu falo, poxa... Igual a Cíntia, assim, tô passando justamente pelo que ela já passou, de às vezes abrir mão de trabalhar tanto para estar com meus filhos, coisa que para mim, sempre de verdade, há 2 anos atrás, não, vou trabalhar, meus filhos vão crescer, tipo, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem trauma, vão superar também. Então, assim, a minha cabeça mudou muito. Foi. E Deus vai agindo nos detalhes. Vai. Sim. Minhas amigas sempre quando vêm me comentar da dificuldade em qualquer fase da maternidade, eu falo assim, meu simples ato, né, do dia que é terminar o dia com as crianças rezando um terço. Sim. Não é fácil, elas muitas vezes tocam terror, mas rezamos um terço. Acontece. Você até postou uma vez, né? Como o pessoal acha que aí os 3 pastorzinhos de Fátima lá ajoelhados e tal. Na prática. Não é na prática, elas criança bate a cabeça. Mania, né? Parecendo a Emily Rose subindo pelas paredes. Assim, fala, ninguém acha que tá rezando o texto, não é possível, tá fazendo outra coisa aqui. Exato. Mas o que eu falo muito para elas é isso, assim, que eu rezo o terço com a imagem dos 5 pães e 2 peixes. Sabe, assim, humanamente, eu realmente não tinha muito mais o que fazer. Tem muito a melhorar, claro. Sim. A graça de Deus. Mas o que eu tinha foi o que Santo André ofereceu ali, olha, é isso. É pouco do tipo, nada, porque é recebe necessário. O meu nada. É o meu nada. E dali Deus age. Né? E pelas mãos de Nossa Senhora, Ele vai levar essas nossas dúvidas, dificuldades, né? Essa abnegação que a gente vai tendo que fazer, pessoal e profissional, para permitir que realmente seja Jesus quem marque a vida, né? Das crianças e nossa. Então, assim, eu falei, eu tenho que mandar fazer um quadro pro quarto das crianças, um terço, e dentro os 5 pães e 2 peixes. Faça, isso porque vai ficar realmente, assim, um dia eu vou poder contar para elas, né? Que, assim, era o meu melhor. Era isso. Tem aquela música que você começou a falar, recebe meu nada, é tudo que eu tenho, né? E foi a música do nosso casamento. Foi a ação de graça. Olha, que legal. Nossa, eu amo essa música. Foi a ação de graça no nosso casamento. Muito, muito linda. E, por sinal, hoje nós recebemos de um casal de amigos uma relíquia de Santa Zélia e São Martin, não foi? Já recebemos há alguns dias, eu esqueci de te falar. Ele só não me falou, mas pra você foi hoje, pra ele. Isso, ela me falou. Esqueci de novo de falar pra Cíntia. Tem mais coisa. Tem mais coisa, mas o que eu queria dizer. Tem água de Lourdes, a relíquia de Santa Zélia e São Luís Martins. Então, assim, eu tenho certeza tá que comigo. Às vezes pode parecer que a gente ainda não tem todo aquele alcance, ou que às vezes o que a gente faz é pouco, poderia ser mais. Mas não tenho dúvidas, quando a gente coloca isso nas mãos de Cristo, assim, de Deus Nossa Senhora,
acontece da forma que tem que ser, né? Amém. E que Santa Zélia e São Martanto me abençoe muito aqui. Amém. Obrigado. O trabalho de vocês, esse apostolado. Amém. Obrigado. Para quem não de estar sabe, aqui. são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? São santos também, Então canonizados. você imagina que família santa é essa, né? Agora, ó, não deixa de fazer o quadro, sabe? Porque lá em casa, quando a gente era criança, tinha um quadro do Anjo da Guarda protegendo as crianças do lado de um penhasco, assim. Quadro super antigo, verde, assim, já meio desbotando. Cara, eu tenho essa imagem muito clara na minha vida, assim. Eu lembro de parar e ficar olhando, molequinho, pra você saber, né? Detalhes de um Anjo da Guarda, aquele anjo imenso e tal. E até hoje eu lembro, assim, né? Então, as crianças vão ver esse quadro aí, vão guardar essa na memória, Sim. né? Então, às vezes, é muito pequenininho, às vezes não lembra de rezar no texto, mas quando vê o quadro ali, vem então, poxa, Eu falo, eu não sou uma pessoa de decoração, né? Você fala, cara, um quadro bonito e tudo. Mas um dia eu fui numa missa e o padre falou, você tem que ter o quadro dos 10 mandamentos na sua casa. Pois eu entrei na internet, escrevi os 10 mandamentos, mandei fazer o quadro. Não é o mais bonito, mas tá lá na parede. Aí outro dia o padre falou, você tem que rezar o ato de contrição, o ideal, né? Rezar o ato de contrição todos os dias antes de dormir. Pois eu fiz um quadro, pus lá na subida da escada, ver. Agora eu vou fazer com a frase da Mari. Ó, Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assume o controle. Então, são pequenas formas que a gente tem de lembrar ali, né? E que para você faz todo o sentido do mundo, né? Da sua vida. E eu também tive um quadro na casa dos meus pais que me marcava muito. Era um perfil de Nossa Senhora, um clássico, assim, azul. E eu me pegava também contemplando. Admirando. Então, assim, vamos desligar a TV das crianças e botar quadros, né? E se você for pensar, talvez esse quadro de Nossa Senhora estava aí na sua memória lá atrás, aí quando você... Opa, realmente tinha... Né? E, cara, é muito legal você poder parar e contemplar algo divino assim, né? Muito, muito legal. Muito bom. A gente precisa disso, né? Casal... A gente agradece muito. demais o tempo de vocês, a dedicação. Vocês abriram mão de estar com as quatro Marias, né? Essa hora elas estão dormindo. Não, Cara, mas é tão gostoso na hora que você passa e olha assim, deitadinho na cama. Assim, isso, então, não dá trabalho nenhum domingo. Fala, olha que maravilha. Até que eu acordar vomitando. Exato. Você tá dormindo e fala, pai, tô com medo. Pai, fiz xixi. Mas lá em casa agora tá bom, né? Mãe, tô com medo. Chama o seu irmão de 2 anos. Aí o João vai... Eu vou. Aí ele deita com ela. Isso que é menino, salva ela. Olha, as meninas vão ficar com vergonha agora, né? Não, mas às vezes acontece, normal. Um medinho de vez em quando tem mesmo, né? A gente queria agradecer vocês, tá? Que é só uma pequena lembrança. Um dia que vocês forem tomar um cafezinho. Pode abrir já? Pode. Então, tomar café. Não, mas eu gosto de chá. Toma chá, pode ser chá. Ele sabe. Pra vocês lembrarem da gente. Obrigado. Rezar por nós, rezar pelo programa, rezar pelos casais. Por todos os casais, vocês também. A gente vai levar uma pra gente. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada também pelo exemplo de vocês. Porque às vezes parece que a gente já faz muitos, né? Se vai a uma missa, se participa de um apostolado, né? Que seja o Encontro Casais, equipe de Nossa Senhora. E Deus sempre nos pede mais. Sempre. Né? Sempre. E a gente consegue, viu? E a gente consegue. Né? Exatamente. A gente consegue. Então, e obrigado. É tão bom, né? Nossa, é bom demais. A oportunidade que a gente tem agora de ouvir a história de vocês, sabe? Tipo, agrega tanto, né? Sim. Eu lembro o queijinho que a gente comeu lá nas missões, né? Sim, uma casa recebeu a gente com queijo, café. Que queijo gostoso, né? Sim. É verdade. E como vocês falaram, os amigos da igreja, eles vão virando até irmãos. Sim. Né? Porque, assim como eu reconheço a proximidade que eu tive com o Lucas, essa facilidade, essa harmonia que a gente tem, era o que eu falava, a unidade está onde está Deus. Né? Quando a gente vê os nossos irmãos, né, de tantas outras igrejas, às vezes se separando ainda mais, né? Sim. As igrejas, não só os casamentos. Sim. Mas assim, onde Deus está, a unidade existe. Então, se a gente quer uma família unida, né? Se a gente quer amigos também unidos, Sim. ali está Deus. E você vê que cada vez você vai ganhando uma intimidade maior, né? Como o Tomé e a Ceci, exatamente. Vão virando aquela relação, às vezes, completamente profunda. Sim. Né? E um confiar que o outro está rezando. Sim. E quando precisar de um apoio, estará lá. É isso. Né? Então, isso é muito importante, a gente se basear mesmo nessas relações que Deus põe na nossa vida. Né? Crescer com elas. Isso aí. Obrigada. Obrigado. E chegamos ao fim de mais Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu.